Bora para as últimas informações do Corinthians com Energia 97, com o Mano atualizando as últimas do Timão. E o dono do Cruzeiro, Pedrinho, que quer dar uma de malandro pra cima do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, hein? Se liga só no que o Mano falou agora e muito mais nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Coringão. As notícias, as novidades, os débitos. Assim que é bom, pô. As camisetas que sumiram. O brechó. O brechó do Brechó do Armandão. Brechó do Armandão. Todas as notícias criativo, cara. em nome de novo. Mano, vamos falar uma coisa importante aqui, que o Corinthians tá se organizando aí pra fazer um grande empréstimo, né? Pra pagar 80 milhões, né? Por causa do transferban, né? São os dois transferban do Corinthians, do Félix Torres e do Matias Rojas. Como é que tá o gerente do banco aí? Né? O gerente olhando os caras. Meu Deus. Mas complementa aí, fala aí, Mota. E mais, né? E também porque eles estão preocupados com o seguinte, que eles devem 23 milhões pro Memphis, né? Mais o 13º. Então diz que o Corinthians precisa aí pra acabar o ano de uns 120 milhões, mais ou menos. Ô, Motinha, vou te Minha falar. Nossa Senhora. A situação do Corinthians, por mais que desperte aí realmente aí preocupação em todo mundo, mas o Corinthians ele tem um montante para receber agora, por exemplo, ele ainda deve ter em torno de uns 180 milhões, vamos calcular aqui, que a estimativa era o Corinthians receber, se ele ficasse no meio de tabela, que é onde ele se encontra hoje dentro do Campeonato Brasileiro, receber da Liga Forte ali em torno de 210, como ele tem aí um empréstimo que vai ser já debitado, que ele não pagou 75 milhões, né? Não, o Corinthians ele pegou ali, Motinha, 150 milhões e ele vai diluir esse valor que ele pegou emprestado em 5 anos de contrato, ou seja, vai debitar 30 por ano. 210 menos 30, 180. Então o Corinthians vai receber em torno de 180, a estimativa essa. Pode receber um pouco mais, um pouco menos, depende da classificação final do Campeonato Brasileiro, mas deve ser em torno disso aí no término do Campeonato Brasileiro da Liga Forte. Porém, o Corinthians tem algumas coisas de imediato que ele precisa quitar, algumas contas aí no curto prazo, e existe uma preocupação com relação a isso. Segunda coisa, Moto, segundo cenário, é o Corinthians eliminar o Cruzeiro e chegar numa final da Copa do Brasil. O time finalista da Copa do Brasil, o vice, já vai receber quase 35 milhões. 33 e uns quebrado. E o time campeão vai receber 75. Fora tudo que você já ganhou. Muito. Fora tudo que você já ganhou nas fases que você foi passando e foi recebendo da CBF. O Corinthians não acabou ganhando, porque esse dinheiro de avanço de fase, se eu não me engano, tá bloqueado ainda por causa da ação do André Cury. Mas o Corinthians ele vai ter aí esse montante para estar recebendo também. O que é um fôlego absurdo, porque se a gente falar aqui a respeito de colocação final de Campeonato Brasileiro e quem sabe chegar numa final de Copa do Brasil, a gente vai estar falando aí de pelo menos, Motinha, 200 milhões. Pelo menos 200 milhões se chegar numa final de Copa do Brasil. É que eu acho que vai ter que esperar um pouco, né, mano? Porque até dezembro, né? Porque o Corinthians quer resolver essa história do transferban pra poder abrir o mercado ano que vem, né? Poder contratar gente. Mas, ô Mota, o Corinthians ele já pode encaminhar algumas negociações em paralelo aí ao transferban que tá acontecendo. E assim que ele tiver realmente esse dinheiro, ele quita o que ele precisa quitar e realmente aí já abre-se novamente a possibilidade de fazer novas contratações. O grande problema, Mota, é quem contratar. Porque o Corinthians aí já tendo praticamente aí que se desfazer de 100 milhões do que ele tem aí assegurado que ele vai ganhar, ele vai ter mais 100 milhões para poder contratar. Com 100 milhões você não contrata ninguém, mano. Por mais que você diga, eu contrato o jogador X. Mas dentro desse jogador X de contratação, se você tirar ele de algum clube, você vai ter que fazer uma remuneração para aquele clube, você vai ter que pagar luvas para o jogador. Pode ser, mas é diluído em contrato, enfim, mas vai ter que ser pago também. E o Corinthians hoje, Mota, ele tá matando cachorro a grito, cara. Não tem muito o que fazer. Eu não sei se vocês falaram aqui ontem, a manchete, eu perdi essa parte. Você falou da separação, que o Stabile mandou separar o social, o orçamento do social com o orçamento do futebol? Não, comente aí. Então, o Stabile deu uma ordem lá e avisou todos os esportes amadores do Corinthians, olímpicos, essas coisas, que cada um vai ter que ter seu orçamento. O futebol não vai bancar mais esses esportes. Tá certo. Né? Então, o orçamento do futebol vai ser pro futebol. O clube, os outros esportes do clube, basquete, futsal, todos os outros esportes do clube vão ter que achar orçamento e patrocinadores para si. E parece que o Corinthians terminou com o basquete lá também, né? Não, o basquete, então, tá correndo o risco de acabar porque ele não acha patrocinador. E o futsal já achou.
Agora, diz que o basquete não achou ainda o patrocinador. Então o estádio deu uma ordem que eles pretendem aí, com isso, economizar quase 40 milhões. Ué, não é justo um esporte pegar patrocínio do outro pra sobreviver. Mas Não, mas é social, né? É que parte não social de pode, clube, não infelizmente, pode. Mota, nunca andou sozinho. Essa é a verdade. Houve sempre aí um subsídio mesmo, realmente, ali do futebol. O futebol Não sempre tem como, pagou aí piscina, sempre pagou quadra, sempre pagou esportes ali dentro do clube. Eu sei que isso pode gerar uma revolta. Até em boa parte da torcida fala, mas vai acabar com... Irmão, tem que separar o futebol do social. Eu sempre fui adepto a essa ideia. E quando o cara fala que não, desculpa, o futebol não tem que ficar pagando conta de ninguém que não gera recurso, cara. Desculpa. Ah, mas a ginástica, mas o vôlei, mas o basquete, a piscina. Futebol é a Irmão, parte. fazer o quê, velho? isso aí. Fazer o quê? O Corinthians ele já tem contas hoje pesadas por incompetência administrativa também do monte de dirigente corrupto. E se não tivesse aí tanto incompetente e ladrão dirigindo clubes de futebol aqui dentro do Brasil, eu acho que os clubes eles poderiam ser autossuficientes, porque a grana que arrecadam com o futebol é um bagulho absurdo, mano. É absurdo. Ainda mais os clubes que são entidades que Grandes, têm né? benefícios do governo. Porque vai você dever imposto para governo, para ver o que acontece com a tua empresa. Agora o futebol é Profut, Perdoado, aí tem isenção, aí depois os caras fingem lá que finge que paga, finge que recebe e continua pedalando pra cima do governo, e o governo não tá nem aí. O futebol ele gera voto, o futebol tem uma série de benefícios ali, que é interessante pro governo não ficar batendo de frente também. Porém, dentro desse cenário, Motinha, eu sou a favor sim. Você forçar uma situação, beleza, quer continuar com a modalidade? Corre atrás e busca investidores, busca patrocinadores. Porque se você pegar a Mota fora, vamos colocar o vôlei aqui como exemplo. Eu nem sei como é que anda o vôlei do Corinthians, enfim. Mas tem uma série de clubes de vôlei que sobrevivem com patrocínio próprio, mano. E é uma liga forte, Sabe? né? É um negócio forte, tem apelo dentro do futebol brasileiro. Basquete também. Do cenário brasileiro. E Tem a NBB aí, tá outra ligado? coisa, Tipo, mano, clubes de futebol que tem clube de vôlei, por busca exemplo, o investimento, Sada Cruzeiro é uma parceria do clube, tem dinheiro entrando com a empresa que patrocina o vôlei. Você não tira o recurso do futebol pra passar pro vôlei. Sim, não tem que fazer isso existe mesmo. não existe E é por isso, e eu sou a favor, Motinha, de você desmembrar o futebol da parte social em todos os sentidos. Pra mim, sócio de clube também, que fica hoje votando em presidente que teoricamente comanda o futebol, deveria votar pra cuidar do presidente da parte social do clube. Sim. Eu acho que quem deve votar em presidente do clube de futebol é o fiel torcedor, mano. É o cara que põe dinheiro no clube. Porque muitas vezes o associado do clube, que é corintiano também, eu respeito isso, mas é o cara que vai lá pra usufruir do que a estrutura do clube oferece. Mas muitas vezes aí o cara pode nem ser corintiano também e tá elegendo presidente. Mas Que deixa eu- dentro do Corinthians, talvez esse cenário seja um pouco menor, porque, por exemplo, no São Paulo tem muito corintiano que deve morar ali nas imediações e usufruir do clube. É que ali na região que o Corinthians tá alojado, Motinha, no Tatuapé, 90% do bairro deve ser corintiano. Então isso deve representar talvez a maioria Mas dos associados também. Tem outra coisa. E aí não tô de sacanagem. O Clube São Paulo é muito bom. Mas o Clube Corinthians também é. Você frequenta? Não, mas Porque o depoimento que eu tenho de quem frequenta diz que é horrível. Então, mas ô Sombra, ficou o pior, porque a galera que frequenta, eu conheço muita gente que é sócio do Corinthians, e o pessoal critica muito a gestão do Augusto. Porque o Augusto, para receber ali incentivo, ele barateou demais o título, barateou mensalidade, deu isenção lá para um monte de cara que tava atrasado, enfim, ele fez o diabo. E aí o clube começou a vir uma série de pessoas ali que a galera falou, pessoas que vinham para brigar, pessoas que não estavam acostumadas com o ambiente familiar que tinha dentro do clube e começaram a ir lá para causar. E aí deu uma desandada. Eu não sei, o Bá mesmo é frequentador, o Bá é sócio do clube. Ele pode falar, você não é? Lá no site lá, ele tem reunião todo dia. O de Bá manhã. meteu, Ele fica no bar. Ele fica no bar. Não piso naquele pardieiro faz 10 anos. Que é Nem isso, preciso pisar. pardieiro, Deus não. me livre. Que isso, Bá? Deus me Pardieiro. Já livre. pegou micose lá? Porque Já pegou micose? Não, piscina não, tá- não, podridão aquilo Cara, lá. quando eu passo na marginal, só ele tem sempre piscina traíra. xixi, só tem vagabundo. Não, o veja lá. tobogã ali tá tudo enferrujado ali. Eu passo Tem ali limo, na, limo. na, na E a piscina marginal ali. xixi. Não, mas Não, não, não. o Peraí, clube, peraí. o A clube é bem piscina é cuidado. legal. A piscina é o clube é legal. cuidado. Sim, eu não frequento porque eu não. E as Muita pessoas politicagem. quando as Mas pessoas você não quando vai me 10 perguntavam, anos lá, como que você sabe que tá Caramba, legal? Não, sempre teve, Sombra. A piscina é legal. sempre. Tem uma Ah. piscina, peraí. Tem uma piscina que você vê de fora, ela é olímpica, tudo A bem. piscina é bacana. E em volta, a sujeira, como tá limpa uma piscina E a todo bocha? dia. E a quadra da Não, bocha? então, mas- E o vestiário? Teve- O teve- vestiário? bocha, Não, mas bocha. reclamação- A bocha. Mas então, a reclamação, é a época que o Augusto era o presidente, que ele começou a baratear título, enfim. Isso daí deu uma poluída lá que a galera meteu o pau.
nessa época aí. Eu lembro que a crítica foi muito grande com relação a isso. Eu não sei como é que tá hoje. Mas o clube do Corinthians, ele sempre foi muito bom com relação a isso. Mas com relação ainda à parte mesmo do clube, Motinha, social, muita gente às vezes me perguntavam e falavam assim, porra, mano, por que você não vira sócio do clube? Eu sempre aleguei isso, eu falei, eu não quero participar de clube. Falei, porque se você começa a frequentar uma unidade, uma estrutura ali, você acaba meio que desenvolvendo amizades. E amizades dentro de clube social, você acaba meio que aderindo ao lado A ou lado B, politicamente falando. Contaminado, né, mano? E eu não tenho interesse nenhum em participar de nada político dentro do Corinthians. Absolutamente nada. Nem de chapa, nem de conselho. Não quero. Fala, Oi, Dudu. Mano, não, mas eu vou discordar um pouquinho, porque eu sou sócio do time do Palmeiras, tá? Sim. E eu não me envolvo com ninguém, não faço questão de me envolver com nenhum lá. E Ali é diferente, frequento. viu, Domênico? Aliás, eu não frequento tanto quanto minha família, tá? Minha esposa e minhas filhas frequentam muito mais que eu lá. Mas o clube é muito bem estruturado, o time do Palmeiras hoje. Tá com, olha, vou dizer uma coisa pra você. O clube cresceu muito. Claro que estamos falando de outra coisa, né? Do Corinthians nesse caso aí. Mas, mano, pode ser sócio sim, não tem problema não, que você não vai se envolver. Não, mas com os caras. ô Domênico, é que no Corinthians você não tá ligado o que é, velho. No Corinthians ali é praticamente loteado por chapas, velho. Tá ligado? Você tem os grupinhos ali. Nossa, que não pode é a ser, chapinha, cara. é a chapa 82, é a chapa 13, é a chapa 77. São vários nichos, né? Exato. Domênico, você não tem noção que é aquilo. Uma Os vez eu caras fui lá ficam num como bar, aí visitante. o outro fica na piscina. Exato, Não pode isso. frequentar o mesmo lugar. Não, até frequentam, Mota, mas você tem os nichos alojados dentro do clube que são praticamente QGs políticos aí Cada da um galera. puxando pro seu lado, né? Entendeu? Então o Corinthians é um pouco diferente. É um pouco diferente do restante dos outros clubes. E só pra finalizar com relação ao Corinthians, Motinha, tá rolando um impasse entre Corinthians e Cruzeiro também, já falando a respeito do jogo da Copa do Brasil. foi, Maurício? Com relação à distribuição de ingressos. O Corinthians está propondo a reciprocidade com relação ao percentual. O Corinthians está querendo ceder pro Cruzeiro aqui 5% da Neoquímica Arena, ali naquela região sul, ali onde o Corinthians tem onde comporta, né, o setor O certo não era 10? Não, hoje Hoje eles mudou isso. acabaram flexibilizando, Portugal, até com relação aí à estrutura de estádios. Tá. Até a aprovação de polícia, enfim. Uhum. Então existe aí, dentro Tem dos clubes, obrigação? aí um acordo. Não existe mais aquela obrigatoriedade de você ceder um percentual X ali. Os Sim. clubes acabam entrando em acordo, Certo. inclusive até com consentimento da polícia e do Ministério Público. Uhum. Porque hoje, infelizmente, aí tem que até planejar a briga de torcida, né? Porque se, liberar tanto a mais, vai ter briga. Enfim. Se a torcida são os amigas, é um negócio, se não são... Aí o problema tá realmente lá no Cruzeiro, porque o tal do Pedrinho lá tá falando que não tem como disponibilizar 5%. Ele quer uma carga fixa de ingressos, assim como aquele tapado daquele do Willian Monteiro Alves fez com o Flamengo. Quando o Corinthians fez a final da Copa do Brasil ali contra o Flamengo, ele cedeu pra torcida do Flamengo aqui na Neoquímica Arena, acho que 8 mil ingressos ou 9 mil ingressos, e lá ele pegou os mesmos 8 ou 9 mil dentro do Maracanã. O que é uma cretiníssima, uma burrice sem tem tamanho. que jogar com a proporcionalidade. Exato, e é isso que o Corinthians está propondo Tá pro certo, Cruzeiro. Ele Corinthians. falou, eu vou te ceder 5% aqui e eu quero 5% da capacidade do Mineirão. E aí eles estão tramando isso daí. Mas o visitante do Mineirão é grande lá, mano. Acho que Mas o cabe Mineirão sim. é quanto que é, mano? Não, Mineirão cabe acho que é 60 maior. mil. Mineirão acho que é 60 60 mil. ou 70 mil. Se o 60 Corinthians mil. disponibilizar, por exemplo, tá? 8 mil e pega 8 mil lá... A questão é que pior pro Corinthians, aqui né? Mas no é óbvio que é Corinthians não pior. cabe, né? Não, mas independente Não, disso, pro Motinha, tem que Corinthians ser é pior, proporcionalidade porque- dentro do Exato. estádio. Se o Corinthians Mas pega é- 8 mil aqui, 8 mil lá cabe 60. Aqui Exato. cabe 40 e pouco. Mas deixa foi eu, o que aconteceu no Maracanã. deixa eu fazer uma pergunta, mas como é que você vai fazer pra devolver isso se, como o Moto falou, não cabe na arena? Como é que você vai fazer isso? Proporcionalidade, sabe o que é proporcionalidade? Não, Ó, proporcionalidade, não, mas o negócio é o tem seguinte, espaço pra isso, proporcionalidade, não, mas deixa eu explicar, vamos Mas lá. tem que caber, né, Arena mano? Dentro da Corinthians, proporcionalidade. como não cabe, Portugal, 5% de 45 mil é 5% de 45 Mas mil. quantos- E 5% de 60 mil é Não, 5% deixa eu de te fazer uma 60 pergunta. mil. Aí tá Quantas falando mil espaço pessoas físico. cabem no teu espaço físico? Cabe. É isso que eu tô Mas perguntando. cabe. Ah, É isso- cabe esse cara. Gente, é o que o então Corinthians está cabe, então propondo. beleza, Gente, então beleza. o Corinthians está propondo Isso. 5%, 5,2% da capacidade da arena. Se, é se que cabe tá no teu perguntando. espaço físico, ok. Então beleza. É isso Ó, aí. só mais uma notícia. E outra, o Charles- mas Cabe no seu espaço físico, O Motinha? meu sempre cabe, né, bebê? Ah, sempre é. E se não couber, você dá um jeitinho, né? Foi o Corinthians que dá, propôs né? isso. Eu não sou, não. Aí a alegação, não. a alegação do Cruzeiro, a alegação do Cruzeiro ainda, Portugal, eu não sei até que ponto que isso procede Sabe ou por quê, não. mano? É Sabe por com quê? relação ao Ministério Público, porque eu não sei se é a polícia ou o Ministério Público de Minas que está pedindo para que seja um número X de ingressos ali no máximo. Ou seja, inferior ao que seria o proporcional 5% aqui. Mas fala Mais aí, uma porque Porque notícia- se você dá 5%, por exemplo, pro Cruzeiro e 5% lá, mano,
Claro, vai ter aqui quantos? 45 mil hoje o do Corinthians? Sim. Tá, metade de 4.500. Quase 3 mil, vai dar quase 3 mil. 2.250, não é isso? Aqui, pra Cruzeirense. E lá vai dar 3 mil corintianos. Se é 60 mil, né? Não é isso? Isso. É. Boa. Então tá bom. É isso aí. Foram as notícias do Corinthians aqui no Estádio 97. Vamos lá agora, Luiz Fabiano, o monstro sagrado que estava hoje nos Donos da Bola, tá numa fase incrível, hein? Bora lá, craque Neto. Boa noite pra você, pra todos os colegas de bancada e aqueles que acompanham os Donos da Bola na Rádio Bandeirantes e no YouTube oficial da Rádio Bandeirantes da mesma forma. O Corinthians segue em ritmo de preparação pro duelo contra o Botafogo neste domingo, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena, ainda em cenário de dúvida pro técnico Dorival Júnior a respeito dos atletas que devem ir a campo. O goleiro Hugo Souza e o volante Maicon, desfalques na última rodada, derrota por 3-0 para o Cruzeiro, ambos iniciaram transição no começo dessa semana e são esperados para atuar normalmente diante do Glorioso em Itaquera. Por outro lado, Matheus Bidu e Memphis Depay, ainda sem grande atualização a respeito da parte física da dupla, ambos ficaram de fora também no duelo em Minas Gerais, o Bidu por dores no joelho e o Memphis Depay por um edema ósseo. Desta forma, é um Corinthians ainda com indefinições para a partida. Caso confirmada a ausência tanto do Bidu quanto do Memphis, o Corinthians deve ter no gol Hugo Souza, linha defensiva de Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri, Ranielli no meio campo ao lado do Maicon e do Breno Bidon, com o ataque de Garro, Guinegão e Yuri Alberto. Vamos lá, Fiel, também finalizando com um pouquinho ali, 1 minuto de Rádio Bandeirantes, as informações do Corinthians. Esse que o Mano lembrou do Corinthians e Flamengo não foi na final da Copa do Brasil, foi se não me engano, nas quartas de final da Libertadores do mesmo ano. Cara, ficou praticamente o setor sul ali só de flamenguistas, cara. Foi uma das cenas mais ridículas que eu vi o presidente fazer em relação à arena. Chega a ser mais feio do que emprestar o estádio pro Santos ano passado. Então normalmente fica aquele cantinho no setor sul. Para quem não sabe quem é o setor sul, pela televisão do lado direito é onde fica a torcida visitante. Ficou mais da metade só de flamenguista ali e a torcida do Corinthians espremida no canto. Isso não existe, cara, não existe. Então, cara, vamos ver como que vai se desenrolar essa carga de ingressos. Mas vamos ver como que o Osmar Stabile vai negociar isso com o presidente, o dono do Cruzeiro, o Pedrinho. Final de semana aí contra o Botafogo. Semana sem jogo é chato pra caramba. Fica só falando aí dos outros times. Então a gente tenta colocar de notícia que a gente achar pra vocês. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Tem informação, a gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida, hein? Então até o próximo show, valeu, nós.